Vamos agora neste Now à meia-noite seguir com a análise de Vitaly Venislavski. Vitaly, boa noite. Vamos a começar com a situação no Médio Oriente e mais concretamente no Estreito de Hormuz. Aliás, e trouxeste um vídeo que mostra que nestes últimos dias a navegação ali pelo Estreito tem estado próxima do zero, mas para já parece que a situação no Estreito de Bab el-Mandeb continua estável. Onde é que entram aqui os acordos de Meca? Bom, Rodrigo, vemos aqui neste vídeo, neste curto vídeo, uma time-lapse das entradas e saídas no Estreito de Hormuz. Foram muito poucas, foram sobretudo ali no dia 14. A partir daí elas começaram a diminuir. Enquanto que em Bab el-Mandeb a situação está mais controlada, mesmo assim a navegação em Bab el-Mandeb não está nos níveis históricos normais, justamente por causa da atuação, e isso é parte de baixo que nós vemos deste vídeo, por causa da atuação dos Houthis. E eu trago estes dois vídeos, justamente as navegações, porque isto leva-me ao conceito da liberdade de navegação. A liberdade de navegação é uma garantia, ela não é física, ela não é... Ela é uma garantia tácita que existe em todos os Estados. Obviamente que ela fica implícita num conjunto de tratados para a navegação e no direito da navegação, direito do mar, de que a liberdade da navegação nunca deve, ou melhor, a navegação nunca deve impor limites à globalização. E este problema que hoje nós temos no Estreito de Hormuz, um dos estreitos mais navegados, um dos estreitos mais importantes no mundo inteiro, porque exige que o conjunto dos países que estão dentro do Golfo Pérsico, ou estão na bacia do Golfo Pérsico, que exportam petróleo, possam exportar para as grandes economias que necessitam do petróleo, as grandes e todas, que necessitam desse petróleo para sobreviver. Transforma-se num estreito fundamental e global, não é só de impacto regional. Nós estamos a falar de que a liberdade da navegação, quando fica violada, ou quando é ameaçada nessas regiões, ela cria problemas de escala planetária. E, portanto, o que nós temos hoje é o quê? Os Estados Unidos entraram na guerra no Médio Oriente com a intenção de alterar o status quo relacionado com o programa nuclear iraniano. Não o conseguiram alterar até agora, não estão a conseguir impor sequer esse tema na mesa negocial. Porquê? Porque o Irão impôs a urgência do Estreito de Hormuz. Ou seja, o que o Irão fez foi dizer: o nosso programa nuclear não é urgente, o que é urgente é o Estreito de Hormuz. E isto é uma falácia completa, porque de facto o programa nuclear iraniano é um problema. Se ninguém no mundo, ninguém na região aceita que o Irão tenha um programa nuclear, o programa nuclear iraniano é uma ameaça, sobretudo para os países à volta do Irão. Mas depois nós temos também o problema da ameaça relacionada com a liberdade da navegação. E, portanto, com ela ameaçada, com várias economias ameaçadas, as economias das quais eu estou a falar são justamente as economias do Golfo Pérsico, as exportadoras do petróleo, nós compreendemos que a arquitetura regional acaba por ruir. Porquê é que ela acaba por ruir? Sim, posso usar essa palavra, ruir. Porque até 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos eram a garantia da liberdade da navegação. A mera presença política dos Estados Unidos na região, o CENTCOM no Qatar, não era só necessário, ou as bases navais nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein e no Kuwait também, não existiam naquela região apenas por causa dos interesses norte-americanos no petróleo. Mas os países que recebiam essas bases também pediam aos Estados Unidos, ou davam aos Estados Unidos a utilização das mesmas, como pretexto de que a Marinha norte-americana lá presente vai servir de garantia de que aqueles estreitos nunca vão ser fechados. Ora, hoje o que é que nós temos é que a atuação da Marinha dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos, tornaram-se no catalisador para o estreito definitivamente ficar fechado. E, portanto, nós temos aqui, neste momento, alternativas que começam a nascer a esse contexto. Que tipo de alternativas é que são? Aquilo que agora falaste, o tratado ou o acordo, eu creio que é mesmo o Tratado de Meca, que é assim que se denomina. O que é isto? É uma iniciativa regional que elimina completamente os Estados Unidos desta equação, portanto uma iniciativa de segurança na região para dissuadir o Irão a tomar posições ofensivas e de escala regional demasiado agressivas que possam ameaçar essas economias. Porquê? Eu ainda há dias estava aqui, tinha falado que num dos mísseis que o Irão lançou, a Guarda Revolucionária, que foi a lançadora, enfim, do míssil, escreveu
o míssil que foi contra o Dubai, escreveu: quando os americanos saírem, nós vamos ficar a sós. Envolvendo naturalmente a imparidade de poder que o Irão tem, o poder militar, obviamente, que o Irão tem para com o micropaís que são os Emirados Árabes Unidos. A questão aqui é mesmo essa. Esses países estão a perceber que se os Estados Unidos se retirarem desta região e não deixarem lá o legado da liberdade de navegação, será a eles que ela vai incumbir. E, portanto, o que é que vão fazer agora, enquanto os Estados Unidos ainda lá estão, é garantir que quando, ou se saírem, eu não vou dizer quando, não quero ser determinista, espero que não saiam, na verdade, não do ponto de vista de uma presença bélica ofensiva, mas de uma perspectiva do compromisso para com a liberdade de navegação. Se os Estados Unidos de lá saírem, eles não querem ficar de mãos a abanar. É o equivalente aos esforços que a União Europeia hoje está a fazer, porque está a prever ou está-se a preparar para uma potencial reviravolta nos Estados Unidos que leva os americanos a assumir um compromisso de isolacionismo. Se isso de facto acontece, num potencial próximo mandato, não digo Donald Trump, mas num próximo mandato presidencial, seja de quem for, se acontece um compromisso político comprometido, enfim, com o isolacionismo americano, de facto, os países que beneficiaram dos acordos com os Estados Unidos terão que encontrar alternativas e, para não se criar vazio, já se começam a criar essas plataformas. A Europa, os países europeus no conjunto, a investir em programas de rearmamento, os países do eixo Ásia-Pacífico também a procurar convenções regionais para se garantirem, vão procurando também, por exemplo, a Austrália, vão-se também indexando um pouco a Austrália, que é hoje um gigante militar na Ásia, apesar de não ser um país asiático, é um país da Oceânia. E, portanto, o que nós temos no Médio Oriente é exatamente a mesma tendência. Vamos olhar agora para a guerra na Ucrânia, vamos mudar de tema. A Ucrânia que procura retardar o mais possível avanço russo na região do Donbass. Trouxeste-nos um mapa que mostra o sistema de linhas defensivas e a seguir já vamos olhar para uma foto. Explica-nos este sistema atual. Bom, o sistema de linhas de defesa, com a última linha que neste momento está a terminar de ser construída, os nossos telespectadores vão conseguir identificar essa linha porque ela está à cor amarela. Ela situa-se já atrás de Sloviansk, de Pokrovsk já foi tomada, de Konstantinivka, de Kramatorsk e de Sloviansk, apesar também de formar ali um conjunto de defesas. O objetivo é essa última linha que neste momento foi construída. Ela faz parte de um sistema de 6 linhas de defesa. Os nossos telespectadores poderão observar as 6 linhas que estarão a vermelho. São linhas a vermelho que estão dispersas pelo mapa. Algumas delas até estão circulares à volta das cidades, que é para fazer a tal defesa em círculo. O que é que nós temos aqui? Isto vem definitivamente alinhado ao facto de que a próxima zona quente, e que está definitivamente a ser na guerra na Ucrânia, é o Donbass, porque é lá que joga o destino político e diplomático desta guerra. Vladimir Putin, ao que tudo indica, indicou aos seus comandantes, ou definiu o prazo de final do verão, início do outono de 2027 para conquistar Donbass. Portanto, já prolongou por mais um ano esse prazo. No ano passado teria sido dado para esta altura, 2026, a necessidade de conquistar completamente Donbass. Agora prolongou esse prazo até 2027, meados, portanto, a entrada no segundo semestre do ano. Nós vamos ter eleições na Rússia. O partido de Vladimir Putin vai ganhar estrondosamente essas eleições, aqui não há surpresa nenhuma, e muito potencialmente poderá haver mobilização. Ou seja, ao colocar um prazo aos seus comandantes, Vladimir Putin também vai-lhes dar uma margem de manobra, que é massa humana, para eles poderem atirar mais à vontade contra as posições ucranianas. E a Ucrânia, obviamente, que neste contexto está a renovar a sua linha de defesa, também mediante o contexto de uma possibilidade de um ataque mais alargado, portanto, estar a enfrentar um exército que vai ser mais numeroso, caso as ondas de mobilização na Rússia tenham o sucesso que neste momento a nível político está-se a prever e, portanto, vamos ver que esta zona do leste ucraniano, o objetivo da Ucrânia não é apenas o de parar o avanço russo, seria o melhor cenário possível, claro, mas é, sobretudo, infligir o maior número de perdas à Rússia para que a conquista de Donbass torne-se de tal forma cara que a Rússia tenha que repensar a sua estratégia política de longo prazo, ou seja, a sua grande estratégia
para o conflito na Ucrânia. Já agora, e antes de avançarmos, vamos à próxima foto, para que as pessoas lá em casa tenham a noção. Tu estavas aqui a explicar como, enfim, os locais onde estão estas linhas. É isto que é a tal a linha defensiva, não é? Exatamente. Explica-nos exatamente o que é isto. Esta é uma das porções da linha defensiva. Esta aqui é a sexta, é uma porção daquela que hoje é a sexta linha de defesa. Nós chamamos de linha, mas o mais correto é dizer sistema. Porquê? Porque são 6 linhas, 6 microlinhas, que têm uma distância entre a primeira e a segunda linha, são cerca de 100 metros. O meio é completamente fustigado por dentes de dragão, e por trincheiras com vários metros de profundidade. Este pequeno traço, este pequeno pedaço da linha, neste momento a fotografia foi tirada perto de Kramatorsk, portanto Kramatorsk fica, se nós estivermos a olhar, para o lado direito da linha de defesa. Portanto, a Ucrânia tem 6 linhas deste género colocadas ao longo de toda a linha da frente. Isto atrasa imenso o avanço russo, tem atrasado. Aliás, numa zona em Olenivka, perto de Olenivka, os ucranianos foi o primeiro troço dessa linha que tinha sido acabado de construir e os russos tinham-se aproximado imediatamente dela, no momento em que ela já tinha sido colocada. E foi justamente essa linha defensiva que permitiu aos ucranianos, ou permitiu que os ucranianos atrasassem ao máximo o avanço russo. Qual é que é a vantagem dessa linha defensiva face às anteriores ucranianas? É que ela já é pensada para que no seio dela não haja quase posições nenhumas. As posições dos defensores ficam fora da linha, onde nós vemos na imagem onde diz Trench Systems. Eles ficam ali no canto superior esquerdo da imagem, diz Trench System, portanto é o sistema de trincheiras que fica fora da linha e que vai permitir aos defensores ucranianos estar em constante visualização da mesma, porque quando os russos iniciarem o avanço destas linhas, tentarem forçá-las, eles vão ter que fazer isso através de operações extremamente lentas. Porquê? Porque o progresso é lento. É necessário desmontar trincheiras, é necessário desmontar arame farpado, é preciso cortá-lo, é preciso meter algum blindado que passe por cima dele também, que depois fique parado nos dentes de dragão e depois os dentes de dragão só é possível passá-los de forma apiada. Portanto, tudo isto atrasa o avanço e permite aos batedores que estão nas trincheiras fazerem o seu trabalho de batedor, obviamente. E, para além das trincheiras, obviamente que já não cabe aqui na imagem, há depois locais, chamemos-lhe bunkers, mais ou menos, alguns deles subterrâneos, outros não, onde vão estar pilotos dos drones que vão estar a continuar o trabalho dos batedores com os drones. Portanto, é um sistema altamente complexo, já está em construção durante alguns anos e vai continuar a estar em construção e vai continuar a ser aprimorado para garantir a defesa da Ucrânia. De facto, uma foto muito ilustrativa desta realidade. Por outro lado, temos a ofensiva ucraniana sobre a Wildberries. E como tu escreveste hoje, não é, enfim, apenas um ataque a roupas e eletrodomésticos. Sim. É muito mais que isso, de facto. O que é que significa esta sucessão de ataques? E, aliás, a seguir já vamos ver um mapa, mas para já explica-nos esta sucessão de ataques contra esta Amazônia russa. Vamos ver uma coisa. Nós colocamos sempre a Wildberries como sendo uma Amazônia russa, mas temos que ter uma noção que, a Wildberries existe numa Rússia que está debaixo de fortes sanções, portanto o próprio mercado é limitado e ela tem uma margem de lucro que é muito baixa. Até para uma empresa de tipo Amazon, a margem de lucro da Wildberries anda nos 2-3%. É mesmo muito pequenita. Mas a Wildberries tornou-se numa espécie de líder do mercado russo, serve cerca de 80 milhões de pessoas, estamos a falar de 1/3 da população russa. Mentira, mais de metade da população russa. Estamos a falar de clientes constantes da Wildberries. Porquê é que a Wildberries tornou-se numa líder do mercado russo? Porque apostou numa logística altamente agressiva. Portanto, em vez de ter, como por exemplo a Ozon, que é a competidora da Wildberries na Rússia, ela tem terminais de distribuição pequenos distribuídos por todas as cidades. A Wildberries tem os grandes armazéns que são regionais. E, portanto, tornaram-se em alvos muito facilmente identificáveis para a Ucrânia. A imagem que nós estamos a ver é absurda, é justamente do centro de distribuição, do centro logístico em Moscovo, atacado ontem, e nós conseguimos perceber a magnitude da imagem. Aquilo a ver que nós estamos a ver lá em baixo
é uma floresta, são árvores. E nesta imagem parece que é apenas relvinha do tamanho que é o centro de distribuição, o centro logístico, e depois também a nuvem de fumo, a coluna de fumo que está a sair dele, fruto deste incêndio. E depois já agora podemos olhar para o próximo mapa para percebermos a dimensão destes ataques aos vários armazéns que já foram destruídos. Sim, nós vemos no mapa, sobretudo os armazéns nas cidades ocidentais, portanto nas regiões ocidentais da Rússia, também são aquelas que são as mais populadas, desde a Crimeia, São Petersburgo, Moscovo, Samara também há poucos dias foi atacado. São os símbolos que os nossos telespectadores conseguem ver a vermelho, com aquele fogo e ali a vermelho. A amarelo são os ataques mais recentes que a Ucrânia fez. Fica ali amarelo em Moscovo, o maior sinal amarelo, conseguimos ver, que é a tal imagem que estávamos a ver, e depois perto da região de Moscovo há também um ou outro mais pequenito. E depois já há os sinais a verde. Eu digo que os sinais a verde são os futuros ataques ucranianos. Porquê? Porque são ainda aqueles centros de distribuição que não foram atacados pela Ucrânia. Quando disseste, Rodrigo, agora que a Ucrânia não está a atacar apenas eletrodomésticos e roupa, na verdade o que é que está a acontecer? A Wildberries ela funciona muito com um sistema privado de fornecimento logístico. Porquê? Porque o Estado russo falhou completamente nessa questão. Não conseguiu garantir que os seus militares tivessem tudo aquilo que precisavam para continuar a sua invasão à Ucrânia. Portanto, o que é que fizeram? Terciarizaram esse fornecimento logístico. As pessoas vão comprando drones, as pessoas vão comprando fibra óptica, vão comprando coletes antibala, vão comprando, enfim, munições assim já não, mas coletes antibala, farda, tudo isso, compram e vão enviando para a linha da frente, para os seus familiares, para os seus amigos, para os vizinhos, etc. Portanto, o que é que isto aconteceu? A Rússia, ao terciarizar, ao civilizar, ou seja, tornar civil o fornecimento e a logística militar, colocou nas costas da população civil um selo. Nós trabalhamos para o esforço do Exército, para as capacidades militares do Exército. Por exemplo, coisa que a Ucrânia não permitiu que acontecesse. O fornecimento de fardas, de equipamentos eletrónicos para a guerra e tudo mais, deixou de ser terciarizado e centralizou-se muito a partir de 2022. E, portanto, ao fazer isso, e através dos armazéns Wildberries, a Ucrânia começou a atacá-los e procurou essa legitimidade jurídica para fazê-lo. Agora, em termos de impacto, também para terminar, Rodrigo, em termos de impacto, não é só o impacto social que isto leva, porque muitas pessoas acabam por perder as suas encomendas, etc. Mas está, sobretudo, ligado ao setor bancário russo. A Wildberries, com a sua pequena margem de lucro, conseguiu que o segundo maior banco da Rússia, o Banco VTB, que aliás é um dos maiores credores do Estado russo para o esforço de guerra, se aliasse ao Wildberries. Porquê? Por causa do enorme mercado de 80 milhões de pessoas que ela serve. Com estratégias de empréstimos, de compras antecipadas, altamente agressivas, que fizeram as pessoas aumentar as suas compras na Wildberries. O que é que isto levou a acontecer? Com estes ataques e a parceria que a VTB criou com a empresa russa, com a Amazon russa, digamos assim, fez com que a empresa se tornasse também numa espécie de seguro para a Wildberries. Agora, os armazéns destruídos. A necessidade de reformar completamente a logística da empresa, portanto, a logística da empresa era o fator diferenciador da empresa face às outras. A incapacidade do banco em garantir os prémios de seguro, neste momento, que a Wildberries pagava ao VTB e neste momento o VTB não tem liquidez para pagar a remodelação das instalações e para continuar a investir nesse sistema, leva o segundo maior banco russo a enfrentar uma crise ainda maior que ele enfrentava, que era a falta de liquidez financeira de reserva. Porquê é que esta liquidez financeira de reserva é importante? Porque o Banco Central Russo exigiu a todos, sobretudo aos principais bancos russos, que tivessem o mesmo, ou pelo menos um equivalente ou parte do valor que tivessem em liquidez financeira nos seus cofres, parte do valor que empresta em linhas de crédito a qualquer outro credor. E, portanto, o Banco Central Russo exigiu ao Banco VTB que esse tivesse 300 mil milhões de rublos em liquidez nos seus cofres. O banco não tem esse dinheiro. O segundo maior banco da Rússia não tem capacidade de ter uma almofada. Sem essa almofada, se o banco rui, o que é que nós temos? Nós temos a necessidade do Estado russo entrar no banco, como, por exemplo, Portugal fez com o Banco BES, ou como os Estados Unidos fizeram com o Bank of America em 2008. Só que o Estado russo, ele próprio, um dos maiores credores do VTB, também não tem capacidade de fazer isso. E, portanto,
o que neste momento nós temos é um grave risco para a economia russa. Eu não estou a dizer que isto é o fim da economia russa. Obviamente que poderão encontrar ali uma solução, nem que seja indexada à China e ao yuan chinês. Mas alguma coisa poderá daí sair. Mas o maior impacto disto não é apenas social, humanitário e político, é sobretudo financeiro. É as sanções financeiras ucranianas que neste momento estão a ser jogadas com estes ataques. Boa noite, Vitália. Obrigado. Obrigado.